Olá a todos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas remotas, né? Infelizmente, a gente está nesse processo de pandemia e a gente está sob essa metodologia, né? Das aulas remotas, tá? Gostaria de confirmar para vocês, certo? Confirmar não, né? Fazer uma cobrançazinha para vocês, tá? Não esqueçam de fazer, tá? A avaliação online, certo? Então, a avaliação online, ela vai servir como nota de vocês, né? Essa avaliação online, ela está lá no AVA, né? No ambiente virtual de vocês, tá? E essa avaliação, né? Virtual é para todo mundo, tá? Até porque aqui ninguém é novato. Aliás, ninguém é veterano, todo mundo é novato, né? Então, tá todo mundo aqui, ok? Hoje tá mais você, Caroline Stephanie, né? Carol, você está sem imagem, mas você tá vendo o slide aí no teu computador, no tablet, sei lá onde é que está assistindo. Você está vendo o slide? Então, eu oriento a você, tá? Que não está, a vocês, né? Que não estão com imagem, né? Que reinicie o sistema de vocês e assim vocês possam ter acesso, tá bom? Gente, hoje eu fiquei de enviar o material mais cedo, mas infelizmente eu não pude enviar, acabei esquecendo, né? Eu pude, mas eu acabei esquecendo de enviar, ok? E aí eu farei isso tão logo acabe aqui a nossa aula, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade, né? A nossa aula, tá? E hoje a gente vai iniciar, né, a nossa aula falando um pouco sobre os domínios, né? Os domínios do desenvolvimento humano que a gente viu, né? Ao longo desses tempos, né? Dessas últimas aulas, né? Nós tivemos o domínio de movimento, né? Esse domínio de movimento a gente explorou bastante a ampulheta de Galahu, né? Dentro do domínio de movimento, o domínio de cognição, tá? Nós exploramos bastante o Vygotsky, né? E o Piaget, tá? No domínio afeto, a gente explorou aquela questão de Freud, né? Junto com as estruturas físicas, né? Estruturas e funções físicas também, junto com a socialização e cultura, a gente deu uma explorada bastante nesse conteúdo, tá? E como a gente viu esse conteúdo de forma fracionada, certo? É muito importante que vocês tenham a percepção de que esses conteúdos, eles não são independentes um do outro. Todos eles são interdependentes, tá? Então, o que quer dizer isso? Que o domínio de movimento, né, o domínio motor, ele está relacionado, né, com o domínio da cognição. Ele está relacionado também, ao mesmo tempo, com o domínio do afeto, das estruturas e funções físicas, da socialização e da cultura, né? Enfim, cada um desses domínios que a gente viu está interligado um a outro, ou um a outros, ou uns aos outros, né? Então, assim, a gente pode até fazer um trocadilho com a língua portuguesa a respeito dessas ligações, né? Ou dessas interligações entre os domínios, né? Que a gente estudou e que a gente viu nessas últimas 3 semanas, tá? Então,
Só fazendo aqui uma recapitulação, né, das aulas anteriores, tá? E hoje a gente vai iniciar a nossa unidade 2, né, falando sobre o ciclo de vida e as faixas etárias, tá? Então, a gente tem... sim, antes de dar prosseguimento, ficou tudo claro, gente, para vocês sobre a questão dos domínios, domínio motor, domínio cognitivo, domínio... enfim, os outros domínios de uma forma geral, ficou tudo claro? Tudo tranquilo? Sim ou não? Ficou. A última aula que o senhor passou não deu para mim assistir por conta que estava muito barulho aqui na rua. Aí, mas eu vou dar ainda no canal do senhor. Mas está disponível lá no nosso canal do YouTube, certo? Então, vai lá no canal, se inscreve, assina a notificação, que é para poder estar recebendo direitinho os vídeos, tá, das aulas. Professor, boa noite. Boa noite. Esse assunto novo da segunda unidade, o senhor vai mandar no grupo da gente? Para quem quiser imprimir? Vou sim. É porque, assim, hoje eu tive um dia bem agitado, aí eu acabei esquecendo de enviar para vocês, tá bom? Mas assim que a gente terminar aqui a nossa aula, eu vou enviar. Ok, valeu. Beleza? Então, vamos lá. Gente, como ficou tudo claro, né? Como vocês já falaram, ficou tudo ok com relação aos domínios que a gente viu nessas últimas semanas. A gente vai evoluir hoje na nossa aula, falando sobre o ciclo de vida e as faixas etárias. Como todo mundo sabe, logicamente, nós somos humanos, né? Nós como seres vivos, né? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, nós nos reproduzimos, e aí nós envelhecemos e morremos, né? E aí fechamos esse ciclo da vida, né? Desde o nascimento, do crescimento, do amadurecimento, né? Da procriação, do envelhecimento, e chegamos ao nosso óbito. É a única certeza de que a gente tem na vida, né, é que a gente vai morrer, né? Então, a gente tem essa única certeza. Enfim, e daí, dentro dessa divisão do ciclo, né, do ciclo de vida, a gente tem a divisão entre faixas etárias. Então, o Papalia e o Feldman, em 2013, né, dentro dos seus estudos, eles desenvolveram, né, ou determinaram faixas etárias, né, para cada etapa da vida da gente. Então, essa etapa, né, essas etapas da vida, elas são bem conhecidas, né, e são a mais utilizada com relação aos estudos, né? Então, nós temos, e nós passamos por toda ela, e se Deus quiser, né, nós vamos passar por todas elas, né? Nós tivemos o período de pré-natal, né? Como a gente entende e sabe que esse prefixo pré, né, ele quer dizer antes, tá? E natal está relacionado ao nascimento, ou seja, o período pré-natal é o período que vem antes do nascimento, ou seja, lá no ato da concepção, né? Então, esse período pré-natal vai desde a concepção, lá de onde o espermatozoide fecundou o óvulo, até até o dia, né, do nascimento. Então, todo esse período, né, a gente vai chamar de período pré-natal, certo? Então, essa primeira etapa, né, da vida do indivíduo, que a gente vai chamar de pré-natal, certo? E logo após isso, né, logo após o pré-natal,
nós temos o que a gente vai chamar de primeira infância, né? A primeira infância, ela vai do nascimento até mais ou menos os 3 anos de idade, certo? Na escola, essa faixa de desenvolvimento é chamada de creche, né? Então, ela na creche, né, é onde os meninos eles passam a primeira infância. Então, a primeira infância ela vai do nascimento até a idade, tá? E aí partimos para a segunda infância, tá? Essa segunda infância já é o que a gente conhece como pré-escola, né? Dentro do ambiente escolar. Então, essa fase, né? Essa faixa etária da segunda infância, ela vai dos 3 até os 6 anos de idade, ok? E aí, evoluímos para a terceira infância, tá? Que vai dos 6 anos de idade até os 11 anos. Então, dentro desse período todo, né, desde o nascimento até os 11 anos de idade, nós temos a vida infantil, né? Nós temos a faixa faixa etária relacionada à infância, ok? E essa infância, ela é dividida em 3 etapas, né? A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa, né? Sendo relacionado, sendo classificado assim, dividido dessa forma, ok? Tudo tranquilo até aqui, gente? Sim. Massa, beleza, vamos para frente. E aí, dentro desse processo de, até então, trazendo, né, trazendo questões, né, e trazendo assuntos anteriores também, onde a gente viu, nessa faixa etária, né, aliás, desde o nascimento, a criança ela vai crescendo, né, e se desenvolvendo também, ao mesmo tempo em que ela vai também amadurecendo, né? Então, essa fase de amadurecimento, como a gente já viu anteriormente, certo? Ela está relacionada à melhoria das funções fisiológicas do indivíduo, né? Então, assim, dentro dessas funções fisiológicas, existe o processo de amadurecimento biológico, né? Amadurecimento das células, amadurecimento dos órgãos. E por que esse amadurecimento? Para uma melhoria das funções fisiológicas, tá? E aí, o que acontece? A criança vai passar toda essa fase infantil, né? Essa fase de infância, tá? E aí, finalmente, ela chega a uma etapa da vida que a gente vai chamar de adolescência, tá? Adolescência, né? A adolescência ela é um termo latim, né? Um termo no latim que significa um termo latim chamado adolescere, né? Adolescere. E esse termo latim, ele significa amadurecimento, tá? Então, nesse processo todo da adolescência, o indivíduo, ele vai amadurecendo, né? Até chegar à fase adulta. Ou seja, a adolescência é um período de transição que ocorre, né? Um período de transição, de passagem entre a infância e a vida adulta, tá? Então, esse processo da adolescência, que vai iniciar a partir dos 11 anos de idade, ele vai ocorrer, né? Vai ocorrer um processo de amadurecimento de células, de órgãos e principalmente também de glândulas, né? Nas quais essas glândulas elas vão começar a secretar hormônios, tá? E esses hormônios eles vão preparar o indivíduo para a fase adulta, ou seja, ele vai evoluir todo dentro desse aspecto, né? Para o indivíduo chegar à fase adulta em plena condição de eficiência
né, e eficácia dos tecidos, tá? Então, a adolescência, ele começa a partir dos 11 anos, no período que a gente vai chamar de puberdade, né? Então, a partir da puberdade, o indivíduo ele vai tendo alterações, né, fisiológicas, alterações físicas, né? Alterações físicas relacionadas à ação dos hormônios, né? Relacionadas à ação dos hormônios, os hormônios, principalmente a testosterona nos homens, né? Vai sendo bastante, vai tendo um nível de produção maior, né? E daí vai iniciar o processo de caracteres, né? De caracteres masculinos, né? Como o engrossamento da voz, né? Os pelos pubianos, pelos axilares, né? Os pelos faciais, a barba e o bigode, enfim, vão começando a traçar características masculinas, tá? Só um minutinho, Brian, tá ok? Então, assim, e dois hormônios vão agir em função da mulher, né? Que é a progesterona e o andrógeno, tá? São hormônios que vão traçar características femininas, né? Como uma voz não tão grave, mas uma voz mais aguda, né? Uma voz aguda, mas não tão aguda assim, vamos dizer assim, no termo de vocal, né? Um mezzo-soprano, vamos dizer assim, tá? E vai começando a traçar essas características mais femininas, né? O afinamento da cintura, o enlarguecimento do quadril, enfim, tem algumas características femininas que vão começando a ocorrer, né? O crescimento das mamas, enfim, e esse indivíduo, essa menina, né? Essa moça, vai se desenvolvendo até preparar para uma vida adulta. Pois não, Brian? Boa noite. Professor. É que você estava falando de testosterona aí e tal, aí é o seguinte, segundo o estudo, a pessoa que tem a vida regrada, assim, na alimentação, no descanso, e tem a vida regrada na academia, aumenta um grande nível de testosterona, a pessoa produz mais testosterona, né? Não é assim? Eu vou dizer assim, que isso vai variar de acordo com questão de estímulo e resposta, tá entendendo? Tipo, a atividade física, ela promove um aumento de ganho de força muscular, certo? Então, para eu ter um aumento dessa força muscular, preciso que eu tenha um certo nível de testosterona, porque a testosterona ela vai me, vamos dizer assim, vai me deixar mais com tônus muscular, vai me deixar com certa quantidade, vamos dizer assim, se a força fosse quantificada, né? Nós vamos ter uma melhoria na qualidade da força, entendeu? E isso tudo é produzido, né, a partir da testosterona. Mas eu não vou relacionar a testosterona com relação ao homem, né? Vamos dizer assim, ao sexo masculino. Porque nós temos também, a mulher ela produz certa quantidade de testosterona também, tá? Mas não tanto para deixá-la com caracteres masculinos, tá ok? Então, assim, se você dissesse assim, que o hormônio GH, né, o hormônio do crescimento, o GH, ele estava mais em função disso, tá, beleza, mas a testosterona é relativo, tá? Até porque a testosterona é um hormônio efetivamente, né, masculino, produzido pelos testículos, tá? Embora a mulher também produza uma certa quantidade mínima de testosterona, que para ela já é o suficiente, ok? E
Mas, enfim, é mais ou menos isso, tá? A atividade física, ela vai promover logicamente, uma qualidade melhor das nossas células, consequentemente das nossas glândulas, e, consequentemente, vai passar a ter uma qualidade maior e uma efetividade dentro de uma vamos dizer assim, de uma quantidade solicitada fisiologicamente, tá? Dentro da demanda, né? Em relação à demanda. Se eu tenho uma maior solicitação de testosterona, eu vou produzir mais. Se eu não tenho, eu vou produzir dentro da quantidade regular. Entendeu, Brian? Entendi sim, professor. Obrigado. Beleza. Teve outra pessoa que levantou a mão aí agora, eu não percebi, eu esqueci de anotar aqui na minha agenda. Era alguma coisa relacionada a isso, não? Acho que era o Cícero que tinha levantado a mão. Isso, Cícero, boa noite, querido, tudo bom? É que assim, com relação a estudos comprovam, né, que a testosterona, o ser humano nessa fase de puberdade consegue chegar até uns 800 nanogramas de texto. E essa quantidade, ela é exata. Por exemplo, é quase impossível se aumentar essa quantidade de texto de uma forma natural, né? Por mais que se faça atividade física e tal regularmente, é praticamente impossível ela passar disso. Sim, até porque, assim, é a quantidade máxima que o organismo suporta, né? Por exemplo, se você quer ter uma quantidade de vitamina C no seu corpo, nosso corpo, ele absorve até 1 micrograma de vitamina C por dia, né? Então, não adianta você tomar 5 litros de suco de laranja, ou 10 litros de suco de acerola, ou então tomar lá um pote daquele de Energil C, o Cebion, esses vitamina C da vida aí efervescente. Não vai adiantar nada, porque o organismo ele vai absorver aquilo, né, só o que é necessário, e o resto vai sair na urina, tá? No caso da testosterona, pode ser que assim, numa demasia, em um caráter normal, né, como o Cícero falou agora há pouco aí, dentro de um caractere normal, ele vai produzir o suficiente para o corpo dele, né? O que não é produzido pelo corpo dele, que está mais do que o limite necessário, aí já foi um caráter exógeno, né? Eu não vou nem falar que foi uma bomba que o cara tomou, porque, né, não posso provar. Mas, então, assim, existe o hormônio normal, natural, né? O hormônio endógeno, tá? Mas também nós temos os hormônios exógenos, né? Aqueles que são introduzidos no organismo através de vias artificiais, né? Vamos dizer assim, certo? Seja comprimido, seja oral, né? Ou seja injetável, ok? Belezinha? Ficou claro aí, gente? Ficou claro? Ficou sim, professor, ficou sim. Beleza. Então, vamos lá. Dando continuidade, né, a nossa fala sobre a adolescência, tá? Então, assim, é importante a gente verificar, né, e entender que esses meninos, né, e essas meninas, entre 11 anos até 20 anos, ainda estão numa fase de construção corporal. E essa construção corporal, ela vai muito em função de certos hormônios, por exemplo, o hormônio GH, né, que é o hormônio do crescimento, o hormônio da testosterona, que é o hormônio que dá caracteres masculinos, né, ao indivíduo, a progesterona e o andrógeno, que vão dar caracteres femininos, né, vão preparar o útero e o sistema reprodutor feminino, enquanto a testosterona também vai preparar o sistema reprodutor masculino, certo? Então, assim, esse é um processo todo que vai durando, né? E que vai sendo finalizado o processo de amadurecimento até mais ou menos os 20 anos, tá? Atenção, mas eu tenho um aluno lá na escola, então eu tenho um aluno lá na academia, ou tenho um atleta no meu time, que o menino tem 14 anos e o menino é
é um homem, né? Ou eu tenho uma menina que tem 12 anos, 13 anos, que a menina é um mulherão, certo? Então, você precisa fazer, por exemplo, aconselho, né, se assim puder, fazer uma dosagem de hormônios, né? Uma dosagem de hormônios. Às vezes, esse indivíduo, ele tem hormônios em demasia, e isso o endocrinologista deve cuidar, né, para que isso não ocorra um problema futuro maior, ok? Miquel, boa noite, querido. Deixa eu perguntar, né? No caso, já que a gente fala de desenvolvimento, né? Você acha interessante estar fazendo avaliação para estar vendo o desenvolvimento desses meninos, no caso, tanto desenvolvimento, como crescimento, né? Também, questão física e tudo mais. Eu falo isso por conta que eu trabalho com futsal, né? Com grupos, em projeto social. Aí, você acha interessante ver com avaliações esse crescimento e desenvolvimento dos meninos durante essa faixa etária? No caso, isso vai depender muito do objetivo, entendeu? Por exemplo, no seu caso que você trabalha com rendimento, né? Seja ela o rendimento em faixas etárias infantis, né? Infanto-juvenis, esse rendimento ele tem que ser analisado, sim, tem que ser, até porque os meninos estão treinando, né? E, inclusive, a gente tem até algumas tabelas, eu acredito que você deva saber, acredito que, assim, só para ilustrar, né? Nós temos uma tabela de desempenho motor e uma tabela de aptidão física do sistema chamado PROESP, né? É um sistema que começou, o PROESP, ele começou com uma tese de doutorado, né, do doutor Adroaldo Gaia, e nós começamos, digo nós porque começou a ser implantado, né, por alguns governos, né, estaduais, e aqui no Ceará eu tive o grato prazer de ser coordenador de núcleo lá em Guaiúba, né, e daí a gente teve lá mais de 200 crianças inscritas no nosso núcleo, e periodicamente nós fazíamos as avaliações de desempenho dos meninos em função desse estudo, né? Então, assim, a avaliação, ela deve ser feita sim, tá? Mas não nesse sentido, assim, de você, o menino deu baixo desempenho, então vamos estimular mais para que ele aumente o desempenho dele. Não, mas uma avaliação de acompanhamento, você está entendendo? E não uma avaliação, por exemplo, como um atleta profissional adulto. Entendeu, Miquel? Até porque ele também está Sim, obrigado. Até porque também ele ainda está em desenvolvimento. Ele ainda está em crescimento e em desenvolvimento e, principalmente, em amadurecimento. Beleza? Beleza. Deixa eu dar uma lidinha aqui no chat aqui, que eu estava em outra tela e acabei não vendo, né? Testa vida. Depende. Um aumento da testosterona, inclusive, pode levar até a câncer de testículo, viu? Câncer de próstata não, né? Câncer de testículo, certo? Teve um amigo que tomou Durateston e agora ele toma remédio para controlar o hormônio dele. Exatamente. Porque é o seguinte, a testosterona, ela é produzida no testículo, né? E o testículo da gente, os órgãos, as glândulas da gente, nosso corpo é muito inteligente, né? Nosso corpo é muito inteligente. Então, assim, se você produz, né? Por que você vai tomar externo? Então, você começa a tomar via externa e, por exemplo, o testículo, ele entende, eu não vou mais produzir. Se o cara já está tomando aí externo, eu não vou mais produzir. Então, acaba a função dele, entendeu? E daí, o que ocorre? Acontece mesmo essa reposição hormonal, né? Vamos dizer assim, porque faliu a glândula, né? A quantidade de hormônios elevada ou a falta deles podem, sim, evitar que o indivíduo ganhe ou perca peso, né? Veja em função, por exemplo, da glândula tireoide,
é uma das glândulas que controlam o nível de dos hormônios, né, no corpo, e daí eles afetam, né, hipotiroidismo e o hipertiroidismo, eles vão afetar diretamente o ganho de peso do indivíduo, né, o ganho ou a perda de peso do indivíduo. Professor, e engraçado, com sempre ou hipotireoidismo, sempre existe um problema na pessoa. Engraçado, né? O hormônio, ou se está de mais ou se está de menos, você tem problema. Exato, você tem que ter dentro de um limite. Nós temos um limiar. Temos um limiar inferior e um limiar superior para isso, né? Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e 10 meses que ela já nasceu com o distúrbio do sono. Ela não consegue dormir se não tomar remédio. E ela é altamente ansiosa. É mesmo. Demais. A gente faz tratamento com ela e tudo. Por causa disso. Ela é ansiosa. É alguma coisa relacionada? Já fizeram tomografia nela, na hipófise? Já fizemos. Todos esses exames a gente já fez. Aí o doutor viu que era a questão dos hormônios dela, que é muito alterado. Aí ela tem síndrome de ansiedade e ela já vai para a escola. A gente já colocou ela na escola com 1 ano e 4 meses. Então, não deve ser confundido com hiperatividade, né? Hiperatividade é outra coisa. Ela não é. Por causa, ela sofre de ansiedade mesmo. Aí não dorme direito. Se dormir, ela ficava se assustando direto antes de começar o tratamento. Ela ficava se assustando direto. Nós vamos já falar sobre isso, mas vou adiantar o assunto. Como é que foi o período da gestação dela? Não, assim, minha irmã já é bem mais velha. Minha irmã. Eu digo que ela teve na menopausa, ela fica com raiva, mas o esposo dela também. Então, vamos parar aqui o assunto, calma. Por que eu digo parar o assunto? Porque eu vou já dar continuidade. Então, assim, nós vamos chegar aqui agora, por exemplo, como você falou aí, eu não sei qual a idade da tua irmã, que mal te pergunte. Ela teve Maria Cecília, ela tinha 40 anos. Então, vamos lá. Já chegamos à faixa de... E o esposo dela, o pai de Cecília, tem 50, quase 60. Pronto, então vamos lá. Chegamos a um aspecto em que o indivíduo ele já alcançou uma maturidade, né? Deixa eu adiantar aqui o assunto. Peraí. Fica aí. Se interessou, né? Se interessou. Não, é porque eu quero chegar exatamente agora, porque eu ainda estou na adolescência, mas eu quero chegar aí agora, tá? Então, assim... E, peraí, assim, o senhor perguntou em questão da gestação. Minha irmã, nós moramos no Juazeiro, né? Mas ela trabalha em Barbalha, e todos nós aqui temos uma rotina de vida muito agitada. Ela é técnica de enfermagem, e em Barbalha. Ela sai daqui 5 e pouco da manhã, ou seja, a menina nunca teve uma noite de sono realmente tranquila. Tudo isso está relacionado, viu? Até hoje ela não dorme, e a medicação mesmo que o doutor passou, a gente faz tratamento, porque mesmo todos os remédios que o doutor passava, nunca dava certo. Se ela dormisse de dia, ela não conseguia dormir à noite. Aí também não tem quem aguente ela, só eu mesmo. Os outros, nenhum aguenta ela. Nenhum. Eu sei o que é isso. Eu tenho uma bebê de 7 meses, eu sei o que é passar a noite todinha acordada. Não todas as noites. O problema dela é que ela não é só acordada, professor. O senhor não está entendendo. Ela nunca viu uma criança desse jeito, não. Não para. Não estou dizendo, ela vai para a escola, 4h30 da manhã ela está acordada. Aí o pai dela vem deixar ela aqui no Juazeiro, que eles vêm de Barbalha, 5h30 da manhã eles estão aqui, que a mulher ela precisa entrar no serviço 6 horas da manhã. Deixa eu evoluir bem rapidinho para chegar aí onde tu estás, certo? Então vamos lá. E aí, nós chegamos, né, dentro do processo de amadurecimento, né? Chegamos aos 20 anos de idade, onde você inicia essa vida adulta, vida produtiva, né? Então, dessa faixa etária entre os 20 e os 45 anos, né? Vou falar como um professor de biologia meu, que falava, né? O homem, ele nasce, cresce, envelhece, fica burro e casa. Falava isso, né? Então, é por aí. Então, dentro dessa fase aí, eu queimei a etapa. Vamos lá. Dentro dessa fase de vida adulta, né?
entre 20 e 45 anos, nós temos a fase mais produtiva, né, vamos dizer assim, seja no aspecto cultural, seja no aspecto laboral, seja no aspecto sexual, biológico, enfim, todos os aspectos é a fase áurea, né, até os 45 anos de idade. Após isso, né, entre os 40 até os 65 anos de idade, os autores eles classificam numa meia-idade, né, ou seja, uma vida adulta intermediária, ou seja, se nós traçarmos um gráfico, né, com relação ao desenvolvimento, vamos dizer assim, né, nós alcançamos aos 45 anos de idade, aos 45 anos de idade, isso melhor dizendo, nós alcançamos o ponto máximo da parábola, né, o ponto máximo da parábola. E daí, a partir dos 45 anos de idade, a gente já vai na curva descendente da parábola, né? E aí, é onde eu quis chegar, Fernanda, porque, assim, a sua irmã teve com uma idade mais avançada, assim como o seu esposo, e ao longo do período de vida, as nossas células, elas vão envelhecendo também, e à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a produção, né, da fabricação e a qualidade também, né? Você não vai comparar, por exemplo, a vamos dizer assim, um cacho de banana, né, que foi colhido maduro e está ali colhido hoje, com um cacho de banana que foi colhido há mais de um mês, né, mais de 15 dias, vamos dizer, né? Com relação à qualidade do alimento, a qualidade do alimento é muito superior à mais nova. Então, a mesma coisa a gente vai tendo na nossa vida. Ao passar do tempo, nós vamos perdendo qualidade também nas nossas células, né? É tanto que a gente já tem que dar uma desacelerada, né? Hoje eu já cheguei por exemplo, semana passada eu fui no semana passada não, tem já um mês mais ou menos que eu fui no oftalmologista, receitou óculos, estou começando a usar, enfim, hoje eu fui na ótica para ver a questão de óculos. Por quê? Porque as minhas células do olho, elas já estão cansadas, né? Elas já vão para 45 anos, meu amigo, 45 anos vendo um bocado de coisa. Né? Coisa ruim, coisa boa. Coisa ruim, coisa boa, né? E já passou também muito tempo ativo, né? Muitas noites sem dormir, enfim, muitas noites sem dormir por bem e por mal, né? Mas, enfim, e daí a gente vai perdendo realmente a qualidade, né? E daí, numa dessa daí, Fernanda, que eu estava falando, puxando para tua irmã, por exemplo, e o esposo dela, né? Vem por uma questão também de que os dois conceberam a menina, né? Num período em que talvez ela não estivesse fazendo uso de vitaminas, né? Fazendo uso de não tendo, por exemplo, uma vida tranquila, uma vida saudável, né? Que você me falou aí que ela tinha um agito com relação ao trabalho dela. Enfim, isso vai alterando também a qualidade de vida e a qualidade. Quando altera-se a qualidade de vida, vai alterando também a qualidade da fisiologia do indivíduo, né? E aí, finalmente, a gente chega numa terceira idade, né? Finalmente, a gente chega numa terceira idade, né? Que é a vida adulta tardia ou simplesmente velhice, né? E aí eles consideram a partir de 65 anos de idade, né? É o que o pessoal chama de melhor idade. Mas melhor idade só se for por um ponto de vista motivacional, porque não tem nada de melhor idade, né? A gente sabe que as coisas vão ficando... Na hora de enfrentar a fila do banco, professor. Só se for, certo? Mas, assim, existem, lógico, algumas coisas que benefícios sociais, mas benefícios físicos, a gente já vai, por exemplo, eu estava falando segunda-feira, na minha disciplina de aprendizagem e desenvolvimento motor, exatamente relacionada a isso, que falando sobre passada, né? Eu acho que o professor deve estar falando para vocês mais ou menos isso, sobre padrão motor.
e que, ao longo do tempo, enquanto a gente tem uma passada acelerada na vida adulta e nessa adulto de meia idade, com o passar do tempo, chegando nessa fase da terceira idade, nós já vamos diminuindo a nossa passada, nós já vamos diminuindo a amplitude da passada, o fluxo, né, o ritmo da passada, enfim, a caminhada da gente vai sendo diminuindo, porque a gente vai perdendo massa magra com o passar com o passar da idade, né? Perdemos massa magra, com isso, o que acontece? Perde-se também força, perde-se equilíbrio, e daí fica mais complicado, né? Fica mais complicado. Então, para que a gente não envelheça de uma forma, assim, ou assim, de uma forma menos normal, melhor dizendo, né? Não sei nem que termo eu uso, a gente deve utilizar de atividade física, né? Atividade física é importante, um controle nutricional também é importante, tá? Uma vida regrada, né? Isso tudo para que você envelheça com qualidade, né? Porque não adianta só você envelhecer. Envelhecer para dar trabalho para os outros é mais complicado. Então, a gente tem que envelhecer com qualidade, né? E a partir dos 65 anos, a gente entra nesse processo aí de velhice, né? A partir dos 65 anos. E o indivíduo, ele nesse aspecto, né? Como eu estou falando, a gente tem que desenvolver uma qualidade melhor em relação a certas coisas. Beleza? Beleza. Então, assim, dentro de uma fase, né, dentro do período pré-natal, né, e de crescimento e desenvolvimento, a gente precisa entender algumas coisas relacionadas à fisiologia humana, tá? A primeira coisa é que o sistema reprodutivo de homens e de mulheres, eles apresentam estruturas diferentes. Acredito que todo mundo deva saber disso aqui, né? Então, assim, a mulher, ela nasce com uma certa quantidade de óvulos, né? E que terá, na puberdade, cerca de 400 mil óvulos. Então, esses óvulos, eles vão sendo amadurecidos, né, ao longo do tempo, né? E vão sendo utilizados, né, mensalmente. Então, mensalmente, um óvulo, ele é posto, né, ao uso, vamos dizer assim, tá? Então, e aí, caso ele não seja utilizado, ele vai ser inutilizado pelo próprio corpo e vai ser expurgado em forma de menstruação, né? Já o homem, ele passa a produzir os espermatozoides, né, durante a puberdade. Então, centenas de milhões de espermatozoides são produzidos a cada dia, né? Por que isso? A gente entra num processo de divisão celular, de células germinativas, chamado de meiose, tá? E enquanto essas células germinativas masculinas, enquanto uma célula normal, vamos dizer assim, né? Célula somática, ela que é dividida por mitose, uma célula produz duas, né? Na meiose, uma célula ela produz 4. Então, são produzidos nesse instante, nesse exato momento, nós homens estamos produzindo milhões de espermatozoides, né, centenas de espermatozoides, que podem ser utilizados, né, durante esse processo da fecundação, né, ou não, quando eu falo de serem utilizados, irem fecundar o óvulo, né, ou não, dentro vários aspectos, né, aspectos contraceptivos, etc, tá? E aí, caso aconteça a fecundação, o que é isso, a fecundação? É quando o espermatozoide, ele encontra o óvulo, né? Ele encontra o óvulo e ali acontece a formação do ovo ou do zigoto, né? Porque esse ovo ou zigoto é a célula, o óvulo fecundado, e ali vai dar origem a um descendente, né? A um filho, tá? Então, quando acontece essa fusão, né, essa união bem-sucedida, né,
acontece que 50% do material genético vem da mãe e 50% do material genético vem do pai, né? Então, assim, embora muitos traços característicos, né, sejam do seu pai, por exemplo, hoje eu fui experimentar um óculos, né, lá na ótica, e na hora quando eu olhei para o espelho, eu vi o meu pai, né? Eu vi meu pai. E, enfim, daí, mas mesmo assim a gente tem características distintas dos dois, 50% para cada. Lógico que, assim, em alguns termos, né, algumas coisas, existem algumas características que são mais predominantes do que outras, né? Mas isso vai ocorrendo ao longo do tempo, ok? Então, estou apresentando a vocês o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, tá? O sistema reprodutor masculino, ele é composto, né, desde o testículo, epidídimo, os canais ducto, né, ducto deferente, e aí as glândulas, né, a próstata, a vesícula seminal, né, e daí chegando finalmente ali a uretra, né, e daí a parte externa, ok? Já o feminino ele tem dois, vamos dizer assim, existe a parte interna, né, a vagina interna e a vagina externa, tá? Então, a vagina externa é composta ali dos grandes e pequenos lábios, né, da parte da vulva, e o orifício vaginal, né, a parte, né, vamos dizer assim, do orifício externo, né, que vai dar entrada para a vagina interna, né, dentro do cano até chegar no colo do útero, e assim o útero com as trompas de Falópio, né, os ovários, e assim por diante, tá? Eis os aparelhos reprodutores masculino e feminino, tá? E nesse processo todo, né, de evolução, de desenvolvimento e amadurecimento, né, nós temos a menstruação, que eu já havia falado antes, né, que é a desintegração do óvulo e a descamação do útero, ou seja, a mulher, todo mês, ela prepara um óvulo para ser fecundado. Então, esse óvulo, ele sai lá do ovário, né, toma caminho pelas trompas de Falópio, tá, e se aloja na parede uterina, né, esperando que um espermatozoide venha lá, fecunde aquele óvulo. Caso esse óvulo não fecunde, ele perde a sua função, né, e entra no aspecto de, vamos dizer, entre aspas, né, de apodrecimento, né, ele perde a função dele, e o útero da mulher, ela não reconhece aquele óvulo ali como um elemento dela, então ela quer botar para fora, e ela vai botando para fora através dessa descamação, né, da mucosa interna da vagina, certo? E aí, o que ocorre? Acontece essa descamação, e na descamação, vasos sanguíneos são rompidos, né? E aquele sangue todo é colocado para fora como uma espécie de uma limpeza, né? Dentro das paredes uterinas que vai ocorrer. Nós chamamos a menarca como se fosse a primeira menstruação, né? Vai ocorrer ali por volta de 11, 12 anos, quando a menina já começa a entrar nessa fase puber, né, de puberdade, e ocorre dessa forma nas meninas, né. Já nos meninos, né, nos homens ocorre a ejaculação, né, pela uretra do esperma. E o que é esse esperma? O esperma é uma mistura de líquidos, né, líquido seminal, do líquido prostático, junto com os espermatozoides, que são produzidos lá no testículo, tá? Então, juntando tudo isso, forma esse líquido, que é o sêmen, né? E daí, o homem, na ejaculação, né? O homem ejacula, e aí, nessa ejaculação, dentro do canal, né? Dentro do canal vaginal, vai ejaculando lá no próximo do colo do útero,
e esse esperma ele toma, como fluido, né, toma direção na direção dos óvulos, né, para tentar fecundar, ok? E aí nós temos a espermaca, né, que é a primeira ejaculação do indivíduo na vida, ok? E aí todo mundo passa por esses processos todos, tá bom? Ok, gente, até aqui? Tudo tranquilo? Ok. E aí a gente vai começar a falar agora sobre as fases, né, da gestação, né? Nós temos uma fase que a gente vai chamar de fase germinal, né, que é a fase da fecundação até a segunda semana, tá? Até aí, o óvulo, né, o ovo, na verdade, ele vai sendo, vão acontecendo algumas mudanças, principalmente na divisão, né, vai acontecer no processo mitótico, na divisão desse ovo, desse zigoto, e vai acontecendo também a formação do tubo neural, dos folhetos embrionários, etc. Até chegar nessa terceira semana, né, que é a semana da fase embrionária, né, onde os folhetos embrionários eles vão sendo formados e fortalecidos, né, na parte mesenquimal, do parenquimal, né, e do tubo neural também, tá? É a fase gestacional de maior crescimento, né, porque milhões e milhares de novas células elas vão se formando, né, vão se dividindo, e para que o indivíduo ele vá crescendo e vá desenvolvendo dentro da sua vida uterina. E isso vai até mais ou menos a 9ª semana, que aí é onde ele se desenvolve como feto, né? São 2 meses completos. Lembrando que a vida uterina, ela não segue por meses, tá, gente? Segue por semanas. Mas, vulgarmente, a pessoa diz, tu tá com quantos meses? Tá, não sei o que e tal. Só que não é o mês do calendário, tá? O mês de gravidez corresponde a 4 semanas. Não é isso aí, mulherada? Que já teve filho. É isso mesmo. E hoje em dia, a gente fala assim, por semana mesmo. O médico, o enfermeiro, quando vai... Qualquer um que for fazer o pré-natal, é dessa forma. Agora fala por semana. Isso, até porque, assim, são 40 semanas de gestação, né? E daí, vulgarmente fala-se 9 meses, mas por conta dessas semanas, dessas quintas semanas que não são contadas, né? Falando meses em relação ao mês do calendário. Mas normalmente você conta 5 semanas. Quando vai ter operado, né? É questão das últimas semanas, por questão quando vai ser cesariano, né? O normal, não, porque tem que esperar a vontade de romper. Exatamente. Mas quando é operado, o médico... Porque, na realidade, a gente faz o cálculo da DUM, né? Eles fazem o cálculo da DUM. Não é o cálculo de meses, é de semana, contando a partir da DUM. Né? É que às vezes você... A DUM, para quem não sabe, é a última menstruação. Data da última menstruação, chama DUM. Porque nem como eu tô ligado na parada? Muito bem, muito bem. Porque, na realidade, às vezes, o médico faz um cálculo que, tipo, tem mulher que mesmo menstruando, ela engravida, né? Pode engravidar, né? Que, na realidade, não é uma menstruação. É só aquela questão daquela borra que sai, né? Mas você acha que tá menstruando. Aí, quando você diz a DUM, que é a última menstruação, você tem menstruado 2 meses, e você diz a última menstruação, aí o menino ou nasce de mais ou nasce de menos os meses, né? Por isso que agora existe a ultrassom morfológica e a ultrassom para poder ter a certeza, né? Exatamente, isso é fantástico, porque aí você já tem uma precisão, né? Isso mesmo. Aí você vai, por exemplo, num aspecto desse, como a Fernanda está falando aí, né? E você vai, por exemplo, você chega na fase fetal, e aí os órgãos eles vão se desenvolvendo e vão crescendo à base do tempo, né? No terceiro mês já é possível identificar o sexo, né? Através de ultrassonografia, e 4º mês, aí o sistema nervoso já vai começando a se desenvolver mais rápido, né? No 5º mês, o feto já
já tem um grande peso, né, e uma certa massa e também tamanho, você já começa a sentir as sensações de mexer e tudo. O 6º mês já começa a ser mais definido, né, o indivíduo. No 7º mês também, inclusive, 7º mês já está apto, né, vamos dizer assim, ainda não apto a nascer, mas pode ocorrer de um desenvolvimento, né, um restante do desenvolvimento em uma UTI pré-natal, vamos dizer assim, né, e aí você pode ocorrer o restante do desenvolvimento. No 8º mês, né, ele já está bem próximo de nascer, e com relação ao que a Fernanda tinha acabado de falar, dentro do aspecto de agendamento de um parto, né, vamos dizer assim, com o nascimento de cesárea, deixa eu só botar aqui no próximo, né? Mas, professor, às vezes nem dá certo, porque essa minha sobrinha, ela nasceu de 8 meses. Nós marcamos o parto dela para o final do mês de julho, mais ou menos dia 20, dia 27 de julho. E quando foi no dia 16 de junho, rompeu a bolsa, ela nem saiu e foi operada do mesmo jeito. E ela nasceu no dia 16 de junho, um mês antes. Então, assim... antes. E ela, só que, assim, eu já tinha aplicado a injeção na minha irmã para amadurecer os pulmões dela, né? Porque a gente já estava prevendo em questão da idade da minha irmã e ela ficou muito inchada. E também os exercícios físicos, ela andou de moto até o 7º mês. Fez muita extravagância, né? Então, aí minha mãe sempre falava, aí eu já tinha aplicado as injeções para amadurecer os pulmões da menina. Aí a gente marcou para o final de julho. A menina nasceu no dia 16 de junho. Acontece. Um mês antes. Acontece. O meu também, o Pedro nasceu também uma semana antes. Aliás, um mês antes. Enfim, e aí o que acontece? Nascimento, né? Que é o momento em que o bebê é expulso do ventre materno. Por um processo que chama-se parto. Ou seja, o que é o parto? É você colocar para fora, né? Expulsar o bebê de dentro de você, né? E existem 2 tipos de parto, né? O parto normal, né? O dito parto vaginal, aonde ocorrem aumento das contrações, deslocamento da cabeça, né? Etc. A expulsão da placenta e também, por fim, né? O repouso ou o resguardo, né? Da mulher. Ou o parto cesáreo. Normalmente é agendado, né, entre a 38ª, a partir da 38ª semana, né, 38ª, 39ª, porque se entrar pela 40ª, a não ser que seja por um processo assim mais, como é que eu vou falar, algum problema que a mulher teve na gravidez. Por exemplo, minha esposa, ela teve, agora na última gestação dela, né, na Beatriz, ela teve, por conta de um problema de hiperêmese, que é o vômito constante e não para, né? Foram os 9 meses tendo esses enjoos, e daí... Horrível, ela fica até desnutrida. Exatamente. Desidratada. Ela perdeu 12 quilos. A quantidade de peso que ela ganhou na gravidez foi a quantidade de peso que ela perdeu. Então, assim... perdeu 12 quilos durante a gravidez, e aí pegou uma diabetes gestacional, né? O pior. E daí, exatamente, daí a gente teve que marcar um parto cesáreo, né, para ela, dentro da 38ª semana, até para poder não ter nenhum tipo de problema com relação ao nascimento, né, da Beatriz, né? Professor, então, no caso de um feto, já é uma vida, né? Assim, na verdade, quando o espermatozoide, que é uma célula viva, ele se encontra, né? Fecunda o óvulo, que é outra célula viva, ali já é vida, entendeu? Então, assim, independente de qualquer coisa, é vida, né? Muita gente fala do contrário, mas, enfim, né? Eu tenho meu ponto de vista sobre isso, né? E daí,
acontece também desse parto, enfim, terminando, né, o assunto, acontece desse parto cesáreo, né, que é quando o médico faz a incisão, né, no abdômen para retirada do filho de dentro do útero, né, e aí entra um processo cirúrgico, etc, tal, e daí chega ao nascimento, né, do bebê e o início da primeira infância. Ok? Ficou claro, gente, aqui? Ok. 8h40, ó. Nem percebi a hora, passou rapidinho. Isso é 10, professor. Opa, que bom. Ficou claro, gente? Todo mundo tá tudo ok aí para todos? Ei, manda o assunto, viu? No grupo. Sim, vou quem mandar quiser agora. imprimir. Vou mandar agora. Aí daqui a pouco eu mando o vídeo. Tá bom. Ficou claro, gente, aí para todo mundo? Tá tudo ok? Beleza. Hoje vocês estão meio encabulados, né, para falar. Mas tudo bem, vou respeitar vocês hoje. Gente, queria desejar para vocês aí uma boa noite, tá? Um excelente final de semana para vocês. Se cuidem, ok? E qualquer coisa, estamos lá no grupo. Qualquer coisa, é só me chamar lá no grupo que eu estou on. 24 horas on, ok? Um abraço a todos e bom final de semana.